acho que... Por exemplo, desculpa, Nada. que eu lembrei de uma parte da tua peça que você fala do AVC da sua avó. Sim. E você era criança na época que isso aconteceu. Você tinha quantos anos? 4. 4. E aí você lá pelos 20 e poucos escreveu sobre isso, foi isso? A minha avó era muito grudada em mim, assim, a gente era muito próximo, sempre fomos. E quando eu tinha 4 anos, ela teve um AVC e eu vi. Aham. E eu lembro desse momento, assim, que eu tava na sala de aula, eu devia ter uns 6 já, e eu comentei, a minha avó teve um derrame em algum momento. E aí alguém da turma perguntou, o que é um derrame? E eu lembro que a professora não conseguiu explicar e eu que fui explicar. E eu lembro que eu falei meu isso. Eu Deus. falei, derrame é quando uma veia entope e você fica travado. E foi o que Você eu... com 6 anos. E eu lembro Você de escutava. ter sentido muita inveja daquelas crianças, porque elas não sabiam que era um derrame e eu sabia. É. Então... E acho que teve essa sensação também, que eu senti que eu tava... Eu tive que virar uma adulta muito cedo por conta disso, e eu senti que a minha avó tinha virado um bebê. Então, Porque ela pra ficou mim... com sequelas, né? Então pra mim envelhecer era uma coisa sem saída, assim. Eu entrei numa certa obsessão com essa questão da saúde, Aham. muito forte, de que eu tinha que me cuidar excessivamente, porque eu não... É muito difícil pra mim até hoje, assim, depender dos outros, né? Pedir ajuda. Acho que mulheres são muito incentivadas a serem independentes, Mas por assim. que você ligou isso? A você se cuidar para não depender de outros, é isso? É porque eu perguntava pra minha mãe, né, por que que ela teve um derrame. Minha mãe explicava, é porque ela comia muita gordura animal. Ah, Minha tá. mãe contava coisas assim, ela se alimentava mal. Então, isso virou uma coisa na minha cabeça, assim, de que eu tinha que me cuidar excessivamente. Sempre tive muito... Não sei se a palavra é medo, mas sempre quis evitar o máximo possível um hospital. E aí, até que ano passado não... Aí gerou sua segunda peça, né? É, Segunda? é a terceira, na verdade. Terceira? Eu acho que essas situações limítrofes da vida, né, fazem a gente encarar a nossa própria impotência. E isso foi muito importante pra mim. Receber ajuda, ter que pedir ajuda porque você está Porque debilitada. no ponto zero foi com a sua avó. E aí nessa última peça que vai lançar, vai estrear ainda, né? Ela estreia agora 26 de maio. Quinta Dor. Na Quinta Dor é o nome. Eu tava fazendo ponto zero, era o último dia de peça e eu já tava com uma dor de garganta, assim. E fiz a peça com dor de garganta. Outra coisa que eu aprendi também, né, a entender os limites do meu próprio corpo, assim, que não dá pra viver nesse ritmo desenfreado. Eu dava aula aqui 3 vezes na semana, ia pro Rio fazer bate-volta toda semana pra fazer peça e voltava. Era uma insanidade. Isso não... Eu acho que o meu corpo não comporta isso. Ainda bem, porque agora eu consigo entender que eu preciso ter uma vida mais organizada nesse sentido, Então assim. você acha que já foi um burnout que você teve? Eu não sei, mas eu acho que a minha imunidade já estava baixa. Acho que foram muitas coisas que culminaram para que essa infecção virasse uma coisa pior do que ela era. E aí foi isso, fiz a peça com dor de garganta e uns 2 dias depois eu estava indo no hospital, muito mal, e na hora eles falaram, você vai pro CTI agora. Eles olharam meus exames, assim, minha pressão estava muito baixa, meu PCR estava 28. Nossa. E eu lembro do médico falando pra mim, você vai pro CTI, tá? Eu falei, moço, não precisa, que isso, não tem necessidade nenhuma. E demorou até pra entender o que tinha acontecido, né? Que era um abscesso retrofaríngeo, o nome é esse. Só o nome já. É. Aí você teve que fazer uma cirurgia. Fiz uma cirurgia de emergência aqui. Teve diferença, porque no ponto zero, na peça, você escreve sobre a sua avó. E aí, e ali tentando entender, né, dar uma roupa para tudo que você viveu naquela época, né, em relação à sua avó. E aí veio o medo de você também não ficar doente, começar a se alimentar bem. E aí veio essa situação. E aí, como foi? Eu Escrever acho que sobre a sua própria saúde, né? Eu acho que é engraçado, porque eu falo muito disso, assim, que pra mim escrever
Nem entra tanto no campo profissional, entra no campo de uma necessidade mesmo, minha. Sim, sim, de elaborar, de Em que extravasar. na hora eu não penso, vou fazer uma peça. Na hora eu tô escrevendo e quando eu vejo tem algo surgindo que eu acho que pode ser interessante. Aí tem todo um trabalho de Tá. lapidação daquilo pra... Pensando também em atender um público, né? Porque Sim. eu não faço só pra mim. Na hora que eu tô escrevendo, É pra você. é pra mim. É porque eu tô Aí sentindo uma depois, necessidade. Depois eu vejo que tem algo ali interessante que pode ser aproveitado. E aí eu demoro, né? Eu tenho... Eu demoro pra fazer as coisas, Imagina assim. se não demorasse. Imagina. Eu tenho... Porque Mas eu ela tenho faz tempo. muita coisa. Eu faço, mas é porque eu sou louca. Não é louca. Não Não sou é louca. louca. Valorize se você é uma usina de criatividade. Gostei desse nome, vou usar isso. Mas eu acho que... Eu acho que tem essa questão realmente de... Eu não me levo tão a sério, assim. Eu me levo muito a sério pra muitas coisas, mas no campo do fazer eu não me levo tão a sério, porque eu acho que o importante é que a coisa seja feita. Da maneira que ela puder ser feita. Então eu vou fazendo e vou refletindo antes, durante, depois. E vou fazendo como é possível, mas acho que... Mas eu acho que justamente porque vem muito da tua verdade, é muito honesto o que você bota pra fora, né? mas eu não sei se foi essa situação, eu não sei se isso sempre esteve em mim e radicalizou nesse momento também do hospital, mas eu sinto que não dá pra estar em lugar nenhum mais ou menos, assim, sabe? Eu acho que qualquer coisa que a gente faz, a gente tem que Você tá fazer por estando inteira, inteiro. né? Eu vejo que quando eu não tô por inteiro, isso não me faz bem. Aham. Então, acho que o meu exercício é sempre tentar estar o mais inteira possível, nunca tá morna, tá fervendo lindo. mesmo, assim, tá presente onde eu tô. Viva, né? Acho que dar aula É. também tem muito disso, é muito pouco sobre o conteúdo que você tá passando. É muito sobre a presença, sobre você estar Presença, o ali vínculo, é. aberto para o que vem, aberta para... Acho que a cirurgia é isso, né? Eu nunca tinha sido aberta, foi a primeira vez. E acho que isso me deu uma superfície maior para me abrir. E como é que você lidou, além de escrever, de tentar elaborar dessa forma, teve algum outro recurso que você utilizou para lidar com esse momento tão desafiador na tua vida, tão ali que aí, como é que é? A mortalidade fica assim, né? Eu acho que o humor, ele tá até na frente da escrita para mim. O humor tá sempre muito na frente de tudo. Eu lembro muito disso, assim, desses momentos de hospital, CTI. Eu lembro eu fico tentando catar a graça nas coisas. E eu acho tudo muito engraçado, assim. É porque é trágico também. Aquela situação era mais grave, assim, mas para mim tinham coisas engraçadas acontecendo. Quando o médico falou para mim assim, a gente vai fazer um furinho pequeno. Eu saí de lá toda enfaixada, uma cicatriz desse tamanho. E eu falei, meu Deus. E acho que eu lembro desse momento também que eu falei que eu estava menstruada. E aí eles falaram, não se preocupa, a gente vai botar uma fralda em você. E não tem nada de glamuroso em Não, você eu ter sei. acabado de abrir o pescoço inteiro e ter que rodar de uma maca para outra de fralda, sabe? Mas... E é isso, né? Tão vulnerável, a vida é uma coisa tão frágil. Sim. E ao mesmo tempo você sente eu tenho um agradecimento profundo por esses médicos que eu nem sei, podem ser pessoas péssimas, mas salvaram minha vida. Sim, Então, eu acho que essas contradições são sempre muito valiosas, assim, e sempre tem graça nisso. Eu lembro da minha mãe tirando tomada do CTI para botar secador de cabelo, secando meu cabelo. E as enfermeiras falam, não pode secar o cabelo, aquela rapidinho, deixa eu secar o cabelo dela. Então, isso tudo eu acho que vale a cena, né? Sim, Rende. Sim, sim. Tem muita coisa aparecendo o tempo inteiro. Que bom ter esse olhar de humor, né? Você disse para mim, quando eu te chamei para vir aqui, que você queria falar desse momento, que era procurar tornar o melhor possível aquele ambiente que você estava, né, no hospital, diante de tudo que estava surgindo, né? Cirurgia. É porque o hospital é o último lugar que você quer estar. Eu olhava e falava, eu não queria estar aqui. E tem que, né? Você tem que estar ali, você tem que fazer aquilo tudo. Aí é tanta coisa. E, ao mesmo tempo, é isso, né? E eu não acho que é uma visão
Assim, não quero ser simplista e dizer, ai, vamos dar o nosso melhor em tudo, porque Sim. às vezes a minha capacidade de ser o meu melhor está muito baixa. Mas dentro da minha possibilidade, eu quero fazer o melhor das coisas que acontecem. Eu tenho esse. Não é, eu acho que você está falando assim, não é ser simplesmente poliana, né? Assim, ai, que lindo, mas pelo menos eu ainda tenho uma perna. Pelo menos não é exatamente isso, né? Você está falando de realmente olhar de uma forma que te traga sentido, que te faça Sim. se sentir viva mesmo. Eu não sei, assim, pelo que você está falando. Eu quero que as coisas sejam boas. Nem sempre elas vão ser. Aham. Quando elas não são, eu reconheço isso. A gente reconhece instantaneamente quando alguma coisa não tá bem, quando o relacionamento não tá indo bem, quando você não tá legal. É mais ou menos aquele. É mais ou menos não, acho que tem tudo a ver com aquele filme A Vida é Bela, né? Que Amo. tá no meio do holocausto lá e ele consegue ter aquela visão, né? Passar aquela visão pro filho, né? Sim, porque eu acho que quando o que tá em jogo é a sobrevivência, o nosso olhar muda o que acontece ao nosso redor também. E acho que foi isso que esse cara fez nesse filme, que eu amo. É muito bonito.